Você já parou para pensar que talvez a tua empresa ela não exista de verdade, ou ela esteja muito próximo de um colapso, ou um problema que pode vir a ocasionar uma possível quebra do teu negócio? É um pouco estranho falar sobre isso, afinal, como é que um negócio que traz lucro, que gera resultado, ele pode estar assim à beira de um colapso? E é sobre isso que vamos tratar nesse vídeo de hoje. Olá, meu nome é Lucas, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. É um ambiente onde nós falaremos sobre negócios, sobre marketing de uma forma muito relacional e como uma conversa de amigos. A minha intenção aqui é fazer com que você possa pegar todos esses materiais, todos esses conteúdos que eu compartilharei aqui, para que você possa aplicar na tua rotina e possa transformar todos esses conteúdos em resultados práticos. Desde muito pequeno, eu sou extremamente apaixonado por futebol. Pode ver até que quando eu falei desse assunto, eu abri um sorriso, né? Porque esse é um assunto que realmente eu gosto muito. Eu tenho lembrança de muito pequeno assistindo o jogo com meu pai, com meu avô, e indo para o estádio, né? Enfim, tendo toda essa experiência de jogo. E se tem algo que eu aprendi do contexto, né, vindo desse universo do futebol, é que se você tem um só jogador, um astro dentro de um time, e esse cara é o cara que resolve a parada, pode ser que com certeza ele resolva muitos jogos para você, né? Ele ganhe muitos jogos para você. Mas só basta uma lesão, um pequeno problema pessoal que esse cara venha a ter, ou uma pequena queda de rendimento, o teu time ele vai abaixo. E nos negócios não é diferente. Se olhando para o contexto da tua empresa hoje, você tem alguém, e esse alguém ele pode ser inclusive você, que exerce um papel de que se você estiver ali num dia levemente ruim, a tua empresa ela passa por grandes problemas, com certeza você tem aqui um grande desafio a ser solucionado, e um grande ponto a ser destacado. E a minha ideia de trazer essa pauta aqui para a gente conversar, ela surgiu de uma situação que eu vivi dentro do meu ambiente de trabalho, né, acompanhando uma empresa, que ela é um tanto quanto interessante e você com certeza vai gostar bastante de ouvir. Nas últimas semanas eu estive acompanhando um negócio, fazendo uma espécie de consultoria, e ao longo de todo esse processo da consultoria, né, eu tenho ali uma fase de entrevistas, momento importante para que eu possa entender e diagnosticar um pouco mais o negócio em si. E aí eu faço uma etapa de entrevista com as lideranças, depois eu passo para entender um pouco mais a equipe e, consequentemente, colocar em prática tudo aquilo que é parte da consultoria, né? Dado esse contexto, eu iniciei todo esse processo de entrevista conversando com os diretores da empresa. Eu passei ali a conversar com eles para entender como é que estava o resultado operacional da empresa, como é que estava o resultado comercial da empresa, como é que estava a gestão da empresa como um todo. E foi muito interessante, quando a gente falou de operacional, eles até estufaram o peito assim para falar, né, sobre o operacional deles, dizer que estava com o operacional voando, que não tinha nenhum tipo de desafio nesse sentido. Todos os clientes extremamente satisfeitos, a operação rodando muito bem. E aí, eu fiz uma pergunta ao longo dessa condução, que foi falando sobre processo, né? E aí esse cara olhou para mim e falou, Lucas, então, processo a gente não tem documentado, mas esse processo está na cabeça das pessoas. E beleza, tudo certo, eu dei sequência a esse processo, né, de entrevista com a equipe e passei agora a fazer essas reuniões com a equipe. E a primeira reunião que eu tive foi com a líder operacional, a pessoa que conduzia toda essa operação invejável, né? E até muito interessante, porque depois eu fui me debruçar sobre os números da empresa, assim, e de fato, eles tinham uma operação extremamente ajustada e um negócio que roda muito bem, assim. E aí eu fui conversar com essa líder operacional e ela trouxe um ponto que para mim, assim, foi assim, um ponto-chave, né, dessa consultoria que eu fiz, o ponto-chave que inclusive me fez gravar esse vídeo. Ela trouxe a ideia de que de fato a operação ela roda muito bem. No entanto, tem aqui um agravante. O grande sonho dessa profissional não é ser líder operacional daquela empresa. E o que acontece? O grande ponto aqui é que essa empresa ela não tem absolutamente nada documentado. Ela não tem nada mapeado. Ou seja, essa pessoa vai sair, vai levar com ela tudo aquilo que é conhecimento da empresa, todos os processos da empresa vão junto com ela. E naturalmente o líder, quando for ali olhar a sua operação ou tentar repor aquela posição, provavelmente ele terá um desafio que com certeza impactará os resultados do negócio. Nassim Taleb, no livro Antifrágil, ele traz a seguinte frase: o maior risco é aquele que você não vê, o que está escondido na estrutura invisível até o dia em que colapsa. E quando a gente fala sobre essa questão do risco que não se vê, provavelmente pode-se pensar em muitas frentes, né? Tem muitas questões e muitas áreas dentro de uma empresa que estão invisíveis, né? Naturalmente, a gente vai olhar para aquilo que se refere a gerar resultado para o negócio e atender muito bem o cliente. E quando a gente fala sobre esse ponto da documentação, né, do mapeamento, que é o grande ponto desse vídeo, que me fez gravar isso daqui, inclusive, um dos principais pontos que fazem com que as pessoas não mapeiem os seus processos, não documentem os seus processos, é o medo. E se na tua empresa existe esse contexto do medo, né? Existe esse receio das pessoas, e principalmente das lideranças, de se debruçarem sobre todo esse processo de documentar como é que são feitas as coisas, quem são as pessoas chaves, quais são os recursos necessários
para que aqueles processos eles venham se consolidar, você tem um ponto a ser solucionado. Porque, de fato, se o teu negócio ele está baseado nessa cultura do medo e as pessoas que estão inseridas na tua operação, elas enxergam todo esse processo de documentação com essa visão de medo, então você tem aqui já um ponto a solucionar e eu acho que a grande chave aqui é você ter a capacidade de puxar essa pessoa para próximo de você, deixar muito claro que todo esse processo de documentação ele não visa tornar aquela pessoa substituível, porque na verdade a gente sabe que nós todos somos substituíveis, né? Mas fazer com que todo esse processo ele possa apoiar uma potencial inovação no futuro, uma potencial evolução em termos de otimização, uma potencial robotização para tornar o trabalho daquela pessoa inclusive mais fácil. Então, o ponto aqui, se existe essa cultura do medo, e aí você pode fazer essa investigação, é de passar a entender e buscar entender quais são os motivos da pessoa, né? E ela vai trazer essas questões que você provavelmente vai precisar ler nas entrelinhas, né, relacionadas ao medo, e você buscar solucionar esse ponto de forma muito transparente e relacional, né? Tentar ser muito próximo daquela pessoa para trazer ali uma solução nesse sentido. E quando a gente fala em processo, eu quero desmistificar aqui algo que é muito importante ser desmistificado. Processos não precisam ser um documento gigantesco de 300 páginas que as pessoas vão ter ali um passo a passo, quase como um dicionário da tua empresa. Você pode começar pequeno e, de fato, pode ser que chegue, né, a ponto de ter ali um documento de 300 páginas, mas as coisas já não nascem prontas. Você precisa dar ali os seus primeiros passos. E pensando nisso, eu preparei aqui um checklist prático e muito simples para que você possa mapear e documentar os processos da tua empresa, inclusive em 30 minutos. Se você tem um papel aí do seu lado, terminando esse vídeo aqui, já pega ali esse papel, faz um pequeno esboço daquilo que você entende como sendo possível, né, em termos de mapeamento, de documentação, e com certeza você vai começar a ter essa rotina, construir esse ritual, e isso vai trazer com certeza grandes resultados para a tua empresa, mas não só isso, uma grande proteção do ponto de vista do que é a tua operação. A primeira dica que eu quero trazer aqui é que você comece pelos processos que são cruciais. Aqueles processos que são fundamentais para a tua empresa operar e que naturalmente ele se repete. Se você é uma empresa de consultoria financeira, por exemplo, tem ali um processo de captura das informações do teu cliente, as informações básicas dele. Dado essa seleção inicial que você fez, desse processo que é crucial na tua empresa e que ele se repete, você pode listar os possíveis 5 ou 10 passos para que esses processos eles possam vir a se consolidar e ser efetivamente uma solução no final. Então, liste ali as atividades. Por exemplo, eu preciso imputar, fazer ali, colocar um novo cliente dentro do meu CRM. Como é que tudo isso se desenha? Eu preciso enviar uma solicitação de documentação para o meu cliente. Como é que tudo isso acontece, né? Como é que todo esse processo acontece? Quem são as pessoas responsáveis? Qual o prazo mínimo para que essas coisas aconteçam? Então você vai começar a mapear, inclusive, os recursos necessários para que tudo isso venha se desenhar. Na sequência, uma vez que você fez todo esse mapeamento, você pode validar com outra pessoa se todo esse processo ele ficou claro. Se efetivamente tudo isso fez sentido, se a pessoa que está ali do outro lado, naturalmente, né, ela achou que esse processo foi útil, que fez sentido para ela, e com certeza você começa aqui a ter o seu primeiro processo mapeado, o seu primeiro processo documentado. E por último, e não menos importante, é interessante que você coloque todo esse material em um ambiente que seja acessível para todos, para que, na sua ausência, inclusive, você tenha ali um ambiente que todas as pessoas podem acessar, que todas as pessoas podem ali e consultar esse material, enfim, ver e rever e tirar as possíveis dúvidas, inclusive com a oportunidade de evoluir todo esse processo. Então é natural que a forma como você faz hoje pode não ser a forma que você vai fazer amanhã, e você ter a abertura para que as pessoas venham sugerir evoluções nesse sentido, com certeza você vai ter aqui uma evolução muito interessante daquilo que são os processos da tua empresa. E aqui eu quero deixar um ponto importante, até para a gente finalizar o nosso vídeo, que é o seguinte: existem métodos muito complexos para que você venha mapear os processos da sua empresa, para que você venha documentar a forma como a tua empresa faz as coisas. No entanto, eu acho que o grande ponto aqui é você começar simples. É você olhar para o que é possível fazer hoje e você, ao longo do tempo, ir amadurecendo todo esse processo. Então, por exemplo, como eu citei no começo, se você só tem um papel e uma caneta, começa a mapear os seus processos usando papel e caneta. E aí tu pega todo esse mapeamento que tu fez e coloca ali no Word, coloca no Excel, enfim, documenta isso, ou daqui a pouco tira só uma foto e bota ali num Drive, enfim, algum ambiente público para que as pessoas possam acessar, porque naturalmente, a partir desse movimento que você vai fazer, você vai tornando esse processo mais maduro e as coisas passam a acontecer de uma forma muito mais natural, né? Esses processos passam a evoluir com muito mais tranquilidade. Para a gente finalizar, eu quero trazer uma frase do Jim Collins, que ele cita no livro Empresas Feitas para Vencer, que ele traz a ideia de que as grandes empresas elas não se constroem em cima de heróis,
As grandes empresas, elas constroem em cima de sistemas. Então aqui eu não estou falando de sistemas de informação, né, de TI, de softwares, etc. Aqui eu estou falando de sistemas práticos, né, de caminhos para que as coisas aconteçam. Qual que é o passo a passo para que cada uma das ações da tua empresa ela precise acontecer? Tudo isso precisa estar documentado, tudo isso precisa estar mapeado, porque se todo esse processo ele está na cabeça das pessoas, pode ter certeza que em algum momento isso vai se perder. E você tem aí dentro da tua empresa uma bomba relógio prestes a explodir. E que naturalmente você não sabe quando que tudo isso pode acontecer. A pergunta final aqui não é se você vai mapear e documentar os seus processos, mas quando você vai fazer isso. Você vai esperar alguma coisa acontecer nesse sentido, para que a sua empresa ela comece a se preparar, ou você vai antecipar todo esse movimento e desarmar a bomba relógio que pode estar dentro da tua empresa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, né, a ideia aqui é que a gente traga uma conversa muito tranquila e transparente, né, para que a gente possa ter aqui uma abertura, inclusive, para próximos vídeos. Né? Eu convido você a deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, para que você possa acompanhar os próximos vídeos, né, os próximos conteúdos que eu pretendo disponibilizar aqui para vocês. E espero que tenham gostado e desejo muito sucesso para vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.